No ar, programa Observatório. O incentivo do Funcultura, Fundarp, Secretaria de Cultura, Governo do Estado de Pernambuco. Se você é artista, tem um trabalho, gostaria de participar do nosso projeto, entre em contato conosco pelo e-mail programaobservatório@gmail.com ou acesse as nossas mídias sociais. Você também pode baixar o nosso aplicativo. Hoje, uma banda consolidada desde 2015 com músicos que já têm um currículo muito extenso, chamada Som de Madeira. Som de Madeira no ar. Olá, Renatinho, tudo bom? Tudo, querido amigo. Rapaz, que Graças coisa a boa Deus. ter vocês aqui no programa, Renatinho. Eu sou fã de vocês, um trabalho muito importante para a cena pernambucana, um trabalho que sempre atraiu muitos fãs. Acho que quando a gente anunciou que ia ter vocês aqui no programa, houveram, sabe, diversas buscas, diversos likes aqui na nossa mídia social. Eu sei que de 2015 para cá tiveram muitas coisas, saiu músico, entrou músico, né? Houve um CD, houve um DVD. A verdade é que a banda retomou a formação, né? Essa banda existia em 2003 e fizemos um disco e isso ficou pelo caminho. Nós éramos assim mais novos e cada um seguiu o seu rumo depois do disco e não demos continuidade ao projeto. Na outra formação era eu, Augusto, só eu e Augusto que estava, né? Era o Washington Max, Raimundo, grande percussionista, e Marcos Araújo, grande professor, que virou anjo, está lá no céu hoje. E aí, em 2015, a gente flertou com essa volta, né? Olha, mais de 10 anos depois, né, do primeiro projeto. E aí eu e Augusto, a gente teve essa ideia, chamamos Julinho e Elinho, né, para dar essa encorpada no projeto, nessa volta, e eles toparam de imediato. E aí a gente teve essa loucura de fazer um CD e DVD, um álbum duplo. Isso não é fácil, gravamos ao vivo, né, no estúdio, então é bem complicado a gente gravar todo mundo junto, tem que ensaiar bastante, então assim, trabalhamos muito para que acontecesse essa volta com esse álbum duplo que fizemos em 2015. Bom, é mais ou menos isso, né? Deu uma sintetizada no projeto. Estamos num programa ao vivo agora e as perguntas aparecem, os ouvintes estão fazendo perguntas. Se hoje eu fosse buscar com vocês aí quais seriam as referências de vocês musicais, né? Como isso funcionou para a construção das músicas da banda? A verdade é que cada um aqui da banda tem as suas influências, né? Dentro do segmento, e não necessariamente dentro do segmento. Augusto mesmo é um camarada que ouve de tudo, ele não só escuta baterista. Isso, aliás, é um ponto que eu admiro demais nele, né? Ele ouve música, não necessariamente tem que ser baterista. E eu também, acho que é assim também com os meninos, com o Júlio e com o Elinho. Cada um traz a sua influência, né? Eu acho que o som da gente é um mix das influências de cada um. Não existe uma influência da banda coletiva, a gente se influencia e tal. Eu acho que no processo de formação dessa volta, nós tivemos a oportunidade de viajar pelo mundo com outros projetos, com o Silvério, enfim, cada um com o seu projeto, e a gente viajou e dentro dessa composição voltamos com a coisa de fazer música brasileira, nordestina, pernambucana, né? De fazer o instrumental dentro daquilo que temos aqui, que é muito farto, né? Então foi mais ou menos isso. Nós, para dizer a verdade, não temos uma influência coletiva, temos uma influência, cada um tem a sua influência e traz essa influência para a banda. Agora nós temos um foco, né, em cima da nossa música. Isso sim, isso é bem coletivo, essa coisa da onde a gente quer chegar, o que a gente quer fazer, isso é muito bem resolvido na banda. Eu que já acompanho o trabalho pessoal de vocês, né? Eu tenho uma relação muito antiga com vocês, inclusive de amizade. Augusto aí já vão fazer quase 3 décadas, junto com você também, né, Renatinho? Eu venho sempre acompanhando o crescimento musical e profissional de vocês. É fato que não é difícil se sentir, não é, parte da banda a partir da relação que a gente escuta, da música. Por mais que vocês façam um trabalho que é para o mundo, a cultura pernambucana está muito forte, muito, muito presente,
não é? E eu acho que com a entrada de Julinho, isso somou, ele veio a somar a questão do acordeon, não é? Como é que vocês veem isso quando fazem música? Porque a gente se sente meio, né, de dentro do som de madeira. Pois é, você meio que falou que eu acabei de falar aqui, realmente. Você prestou atenção nisso, ouvindo. Você já viu vários shows nossos, né? Já conhece bem a banda, tanto particularmente cada um, né? Nós somos amigos aí há décadas, tocamos juntos, né? Muitas vezes. E você sintetizou, é isso aí. O intuito é esse, né? A formação tá. Você falou de Julinho, foi muito bacana porque Julinho traz essa coisa do acordeon, mas não necessariamente do baião, de tal. Apesar da gente fazer, ele é um cara muito estudioso e encaixa muito bem o som do instrumento dele com a viola de 10 cordas, que também é um instrumento rústico, né, nosso, bem de cantador, dessa coisa toda. A gente sintetiza tudo isso, pega todas as influências que cada um tem e faz esse bloco, né? Eu acho que a banda tem esse foco e é muito legal. Somos 4 cabeças, mas com um mesmo olhar, né? A gente olha para o mesmo horizonte. E isso é muito bacana. Poxa, então vamos escutar, né? Vamos escutar uma nova música com a nossa cara. Vamos pegar uma música dentro até disso que estávamos falando, uma música de Pat Metheny, que é um grande guitarrista americano. A gente vai tocar dele Have You Heard, e a gente tentou dar essa cara da banda para essa música que é bem conhecida desse grande músico. Have You Heard, Pat Metheny. Vamos lá, programa Observatório. Som de madeira.
No ar, programa Observatório. Renatinho, que massa, velho. Que música legal. Rapaz, eu tenho uma curiosidade de saber como é que está essa questão da itinerância, né? Essa questão da música instrumental. A gente sabe que a música instrumental no Brasil, ela precisa ainda, não é, galgar outros espaços, mas a gente sabe que ao longo de 10 anos, vários pontos foram criados, vários lugares onde se pode escutar música instrumental. A gente vê que o público vem curtindo música instrumental cada vez mais. Mas você, como uma pessoa que viaja o mundo todo, né, pela Spock Frevo, com seus trabalhos pessoais, como está isso? Como sempre, esse é meio, vira até quase que uma ladainha do músico, né? A música instrumental é muito difícil fazer música instrumental. É meio clichê, né? Isso aí todo mundo se queixa bastante. Queríamos mais espaço, mas é como você falou, de um modo lento, existe sim uma progressão. Não sou muito de estar reclamando, não. Né? Eu faço música junto com os meus amigos para a gente ser feliz. E se nos levar a algum lugar, ótimo, né? Sabe, Renatinho, a gente vem percebendo e toco na tecla de novo, que o trabalho da música instrumental ela vem crescendo no Brasil. Já foram criados diversos espaços. Esses espaços, alguns se autossustentam por questão de gestão própria, né, do talento da música instrumental. A sociedade vem pedindo música instrumental. Como isso? Não, muito legal, sim. Aqui mesmo o Passo do Frevo é uma porta aberta para isso, né? E, de verdade, Sandro, ao meu ver, eu acho que o que mais cresce, os espaços deveriam ter, a gente deveria ter mais espaço, né? Mas eu acho que o que vem crescendo muito é a vontade do músico fazer música instrumental. A gente tem uma infinidade de trabalhos aqui, de garotos, inclusive, de 19, 20 anos, fazendo isso, né? E uma infinidade de bandas surgindo, projetos surgindo, novos. A gente tem tá bem fértil esse mercado, eu acho, muito mais até do que espaço para tocar. Claro que isso também, o espaço ele chega de verdade, como você bem falou, existem espaços, mas eu acho que o crescimento, ao meu ver, maior a parte musical. Os músicos eles estão empenhados assim em dizer, porque a música é uma linguagem universal. E quando você faz uma melodia, você seguramente quer dizer algo, você pensou em algo, né? E tem muita gente querendo falar, né, com a música instrumental. Isso nos deixa bastante felizes. Olha, vamos tocar mais uma? Vamos lá. O que é que você tem pra gente aí? Vamos tocar uma música chamada Chico Oliveira no Repique do Baião. É uma música de Marcílio Cunha, um camarada lá de Natal, radicado em Brasília, que ele fez pro avô dele. Chico Oliveira no Repique do Baião. Com vocês, Som de Madeira.
programa Observatório, um incentivo do Funcultura, Fundarp, Secretaria de Cultura, Governo do Estado de Pernambuco. Hoje, Som de Madeira, banda Som de Madeira. Renatinho, que peso, hein, meu irmão? Pois é, a gente tenta dar esse peso, né? Somos 4 e assim, o grande lance do grupo é somar, é um jogar para o outro e tentar fazer uma massa sonora bem legal para quem está ouvindo. Rapaz, apresenta a rapaziada aí, agora sem falar de currículo, porque da 2025 a gente não acaba. Aqui no acordeão, Júlio César, no contrabaixo, Hélio Silva, na bateria, Augusto Silva. Augusto fez a produção do nosso primeiro trabalho junto comigo. Juntei o Cabra e a gente está fazendo aí, já estamos em estudos aí para o nosso próximo trabalho, viu? Opa, rapaz, que coisa boa. Dá para rolar esse ano ainda. Tem previsão? Eu acho que no segundo semestre. E o repertório também tá pautado nessa coisa da música instrumental com a música nordestina? Tá, sim, a gente tá curtindo muito, porque temos uma maturada, né, ao longo desses 3 anos aí, vai completar 2 anos e meio, uma maturada no som e eu acho que estamos mais seguros ainda de onde queremos chegar. E esse processo está muito bacana, estou estimulando todos a compor. Jolinho tem uma música comigo, um shot, e Elinho fez um baião lindo. Tem uma música chamada 2 Estrelas, que Augusto participa também como compositor. Então, o grande lance eu acho que vai ter mais a cara do grupo ainda. Rapaz, nessa questão ainda, voltando de circulação, como é que está essa questão de itinerância nacional e internacional do trabalho de vocês? Da música instrumental? Sim, da música instrumental. A verdade é que, claro, que todo mundo quer fazer essa circulação nacional, mas é muito complicado hoje isso por conta de dinheiro mesmo, de grana, né? O ideal é que se aprove um projeto e você bem sabe disso, isso facilita muito, né? Abre muito as portas, né? Eu participei de vários projetos assim, né, de lei de incentivo à cultura, essas coisas todas, né, e isso acaba ajudando bastante o trabalho de qualquer grupo, né. Temos esse sonho, mas eu acho que o foco nosso mesmo para esse semestre é continuar a história da banda com esse novo trabalho e, logicamente, nós temos essa vontade de tanto para fora quanto para aqui, né? Mas eu acho que a gente tem que ter quilometragem mesmo, história para contar. Claro que cada um individualmente tem uma carreira, como você bem falou aí do currículo, todo mundo tem um currículo bem bacana, né? Bem vasto, mas de verdade nós estamos juntos há 2 anos e meio, então pode-se dizer que a banda, desde essa volta, é uma banda nova, né? Temos que adquirir essa quilometragem, como nesse segundo disco mesmo, como bem falei. O som está mais maturado, a ideia está muito pronta, né, na cabeça de todo mundo. E nosso grande desafio é botar em prática, é fazer isso. E aí, claro, consequentemente, o sonho, depois desse segundo disco, pode ter certeza que vamos lutar muito para que a gente consiga uma circulação, tanto aqui pelo Nordeste, pela região mesmo, né? E pelo Sul. Claro que a gente tem essa ambição, sim. Sim, e então, o que é que a gente vai escutar agora? Vamos escutar uma música que eu fiz com Marcílio Cunha, Augusto Silva e o filho de Augusto, Rodrigo Barros. Tomamos uma cervejinha lá na casa dele. Opa! E essa música, o A dela já estava pronto há algum tempo, mas ficou engavetado por muitos anos, pelo menos uns 4 a 5 anos engavetados, ou mais até. E acho que mais, uns 7 anos, olha só. Depois de 7 anos, eu mostrei essa ideia e a gente começou a viajar no B até finalizar a música. Então, 2 estrelas. Olha só, o programa Observatório está no ar. Você pode ter acesso a esse vídeo e a tantos outros programas acessando as nossas mídias sociais. Você também pode baixar o aplicativo Programa Observatório. Com vocês, Som de Madeira.